Glória ao nosso Deus, muito boa noite, povo de Deus, chegando para mais uma oração da noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos ao nosso tempo com Deus, na palavra, na oração. Vem chegando, abre o seu coração, né? Traz sua Bíblia também, porque nós vamos para uma história incrível no capítulo 10 de Atos sobre a visão e o chamado de Pedro, tá? Então, importantíssimo, já vem com sua Bíblia, né? Nós vamos para a palavra de Deus e depois vamos orar. Eu quero pedir que você já entre deixando o seu like, que você vá compartilhando, mande aí para os seus grupos, abençoe os seus contatos, certo? E chama eles para orar, tá bom? E se você é novo no canal, clica no botão inscreva-se, aperta o sino de todos aí do lado e você vai ser notificado sempre que liberarmos materiais aqui. Estamos em 2 horários, 7 com os nossos capítulos do dia do plano de leitura da Bíblia e 22h30 oração da noite. E é uma alegria muito grande ter você conosco, tá? O livro de oração está fixado aqui em cima das mensagens do chat, nessa barra azul onde está escrito aí boa noite, deixe seu pedido no livro de oração. Você clica nela, tem um link de um formulário. Você entra nesse link e você deixa registrado. Para quê, pastor? Para nós concordarmos com você. A palavra diz, se 2 concordarem, se pedirem em nome de Jesus, o que eles ligarem na terra será ligado no céu. Então vamos ligar juntos em fé? Entra no livro de oração, pode deixar seu testemunho lá também, tá? Sua causa, aquilo que você tem clamado ao Senhor, certo? E pega já a sua Bíblia, já vamos para Atos 10. Que história é essa? Veja só o que acontece nesse momento aqui. Nós vamos a partir do verso 9, tá? Nós vamos caminhando nesse capítulo, certo? Então, vamos à palavra de Deus. Ele diz o seguinte, verso 9 de Atos 10. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. Um grande lençol. E aí ele diz no verso 12, no lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. E aí, de modo nenhum, ele responde, dizendo, de modo nenhum, Senhor, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente, não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Olha só, Pedro sempre com 3, né? Pedro nega 3, Jesus fala com ele. Pedro precisa de sinais repetidos. Para que você vai ver que ele hesita, que Pedro sempre dá aquela teimada antes de obedecer. Tipo eu e você. Nós somos assim, tanto quanto teimosos para obedecer. E aí ele diz, a mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava ali hospedado Simão, também chamado Pedro. Simão Pedro aqui está na casa de Simão, o curtidor, que é uma casa que fica em Jope, né? Quando você for a Israel, dê um glória aí, em Jope, onde Pedro descansava, ou, aliás, quando ele teve essa visão em êxtase, ok? E quando Deus traz esse chamado para a vida de Pedro. Então, é algo
quando nós lemos a Bíblia e depois de termos ido a Israel, tudo se conecta, né? Então, continua conosco na história. Ele diz o seguinte, verso 17. Pedro ficou perplexo sobre qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. E aí o Espírito já vem aqui para trazer o início do significado dessa visão, tá? O anjo de Deus vai a Cornélio e diz: mande alguém na casa de Simão, curtidor, buscar Pedro, porque ele tem uma mensagem para você. Vamos ver aí a continuidade da história. Então, verso 23, então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite. No dia seguinte, foi com eles, acompanhado de alguns irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando-o. Mas Pedro levantou e disse: fique de pé. Eu sou apenas um homem como você. Os dois conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhes disse: vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentio como este ou se associe com gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. A visão que Pedro tem de um lençol e vários animais ali, e a voz dizendo: Pedro, levante-se, mate e coma. E ele retruca e diz: não, eu não posso, eu não como nada impuro, certo? E aí a voz diz: não torne impuro o que Deus purificou. Deus estava abrindo o caminho e comissionando Pedro a ir aos gentios. E aí o chamado aqui se estenderia às nações e até a mim e a você, que não somos judeus. Mas a história continua. Olha aí. Cornélio respondeu, no 29 ele diz: por isso vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam por que vocês mandaram me buscar. E Cornélio respondeu: 4 dias atrás, 4 dias atrás eu estava orando em casa por volta desse mesmo horário, às 3 da tarde. Olha como o reino espiritual é conectado. Deus te levanta às vezes 3 da madrugada para orar por alguém. E Ele está dando livramento naquele momento a alguém. Aquela pessoa talvez nem saiba. Deus queria alcançar Cornélio e a casa dele. Ele traz uma visão aproximadamente no mesmo horário do que Cornélio estava tendo, aquela visão. Ok? Então, Deus trabalha conectando no reino espiritual. Levanta um para interceder, levanta o outro para receber a visão e entender o que vai acontecer. E assim as coisas vão se movendo no reino espiritual. Por isso que é tão importante nós andarmos, nós termos a direção, nós vivermos conectados na palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Termos sensibilidade, buscar a Deus, toda a disciplina, orar, buscar a Deus na palavra, jejuar,
tudo isso não são, essas ferramentas não são para conseguirmos algo de Deus, mas para ajustar, alinhar a nossa intimidade com Ele, para ouvirmos claramente a voz dEle, para discernirmos as situações, os ambientes, os lugares onde entramos, o que está acontecendo naquele momento, o que é discernir o reino espiritual. Meu Deus, está tendo um levante, está tendo uma situação de contenda na minha casa, a confusão se instaurou. Eu preciso ter discernimento espiritual para agir de forma correta e desfazer a obra do inimigo, ou atender um chamado específico de Deus. São situações que acontecem no reino espiritual sobre a nossa vida. E aí, 30 diz, Cornélio respondeu 4 dias atrás. Eu estava orando em casa por volta desse mesmo horário, às 3 da tarde. De repente, um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou de suas esmolas. Agora, envie mensageiros a Jope, mande buscar Simão, também chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim mandei buscá-lo de imediato e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Então Pedro respondeu, verso 34, vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações, ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João proclamou. João vinha abrindo o caminho para Jesus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E Jesus vem, João batiza ele e o ministério de Jesus continua. Verso 38. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Você só vai fazer aquilo que Deus sonhou para a sua vida, aquilo que Deus projetou para você, o chamado específico da sua vida, da sua casa, da sua família, se Deus estiver com você. Nem Jesus na terra agia sem Deus. Ele sendo Deus, ok? A palavra diz aqui, Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Então Jesus foi por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. A Trindade junta, Pai, Filho e Espírito Santo, unidade representada. Unidade no reino de Deus, no reino espiritual, é uma arma poderosíssima. Você não pode agir sem sua família. Você, homem casado, não pode agir sem sua esposa. Você, esposa, se você der um passo à frente do seu marido, porque o meu marido é fraco, porque o meu marido não é isso, porque ele não é convertido, eu vou tomar a frente. Tome, para você ver o que acontece. Para você ver como você está no sal. Deus só se move com aqueles que andam em unidade. Ok? Jesus recebe o Espírito Santo e poder e Deus estava sempre com ele. Juntos. O mundo saberá que vocês são filhos de Deus, discípulos de Deus, quando vocês forem um só. Unidade na sua casa, no seu casamento,
unidade na família, unidade onde você estiver, na igreja. Fez só, esquece. Deus não está nesse negócio. Fez em unidade, Deus vem, desce e a glória se manifesta. A glória se manifesta onde há o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E verso 39 diz: e nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judéia, em Jerusalém, onde o mataram, penduraram-no numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto. 41. Não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que é a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crê receberá o perdão de seus pecados por meio de seu nome. E aí no 44, olha só, enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. Naquela hora estava quebrado o muro de separação. Judeus, gentios, o Espírito Santo tinha alcançado os discípulos, né? Que eram todos de linha judaica, todos, ok? E aí agora estava chegando para os gentios. Meu Deus, e começa o derramar do Espírito Santo sobre toda a terra. Toda a terra. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Você pode dar glória a Deus aí? Enche o chat aí de glória, bota esse foguinho, bota tudo. Escreve também: enche-me com o teu Espírito. Derrama o teu Espírito sobre mim, tá? E aí, gente, deixa eu ver aqui. Verso 44, exatamente. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. Vamos para a gente concluir. Meu Deus, o nosso tempo passou, vamos orar. E ele diz para a gente terminar. Eles ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, como nós também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Deus dá uma visão a Pedro, fala com Cornélio, manda buscar Pedro. Pedro vem. Quando ele está falando das boas novas, o Espírito Santo desce. Pedro obedece. Tá? O Espírito Santo vem com a obediência. Derrama sobre eles, batiza os gentios. Os discípulos ficam admirados. Agora nós vemos que Deus não faz acepção, que Deus, o Espírito de Deus é para todos, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, gente, nesse mesmo momento ele diz o que impede de eles serem batizados. Alguém vai se opor? E naquele momento eles são batizados. Muito forte, uma história que inicia o chamado de Pedro aos gentios. E aí, até hoje, nós estamos aqui continuando esse chamado de Pedro, pregando o Evangelho, fazendo discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar, gente. Nosso tempo passou, né? Está na hora de nós clamarmos ao nosso Deus. Eu quero ler alguns pedidos do livro de oração antes de orarmos. E um deles é aqui uma serva de Deus pedindo por sua casa própria. Quem pode concordar para que o Senhor abençoe a sua filha com a casa própria? Selamos. Deus te abençoe, envie o recurso, te dê a ideia, o projeto para você trabalhar e ter sua casa própria. Oração pelo restabelecimento da minha irmã Antônia, da irmã Antônia Facundo. Deu uma queda, fraturou a bacia, já efetuou cirurgia e encontra-se na UTI. Pedimos também pela nossa saúde de toda a família. Queridos Armando e Nizete aqui pedindo oração pela Antônia Facundo. Deus abençoe aí. Ela fraturou a bacia, já efetuou cirurgia, que o Senhor dê uma recuperação, né? Tranquila, abençoada, que ela fique restabelecida o quanto antes. Oração pela minha vida financeira e espiritual. Grata pela provisão de Deus na minha vida e na minha família. Provisão de Deus. Que o Senhor estenda essa provisão sobre todos aqui na oração. Sobre todos que pedem no livro de oração por essa provisão. Peço oração por minha vida. Vida do Paulo César, toda a família, mãe, netos, nora, irmão, cunhada, sobrinhos. Pela libertação da minha filha, que vem sofrendo agressões físicas. Que o Senhor Jesus venha salvar, libertar, transformar. Que o Senhor possa libertar desse sofrimento. Meu Deus. E ela diz, obrigado, Senhor, por tudo. Perdoa meus pecados. Que o Senhor abençoe sua casa. Que o Senhor os liberte de todo jugo do inimigo. Toda a opressão do inimigo. O Senhor os abençoe. Paz, alegria, família abençoada e funcionários para a minha empresa que estou precisando. Deus abençoe também. Deus envie as pessoas certas para trabalhar aí em sua empresa. Tá bom? Vamos orar nesse momento. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Nós te louvamos por esse lindo chamado na vida de Pedro, pela tua, meu Deus, pela tua salvação, que encontrou a família, os irmãos, amigos de Cornélio. E a partir desse lugar, a partir desse momento da história, nós hoje vivemos debaixo dessa bênção. Gentios que éramos, fomos alcançados, e a palavra diz, e a todos quanto creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Escreva no chat, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Obrigado, Senhor, por tamanha salvação. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado por sacrifício, teu sacrifício na cruz do Calvário, Senhor, por nossas feridas curadas, por nossas dores saradas, Senhor. Enfermidades que não têm mais legalidade, Senhor. Pelo teu projeto de salvação, Deus, nós estamos aqui. Forja esse exército de intercessores na noite, de homens e mulheres, Senhor, enche esse povo com teu Espírito Santo. Os demais que vêm em outro horário, Senhor, derrama o teu Espírito. Nós clamamos por um avivamento sobre a terra. Nós estamos cumprindo a tua palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Venha sarar a nossa terra, Senhor. Sara-nos, Senhor, e usa-nos como instrumentos de salvação. Como o Senhor usa Pedro, como o Senhor usou depois, né, para que Cornélio continuasse. Nós queremos estar, Senhor, dispostos, declarando, usa a minha vida para salvar muitos outros. Senhor, sopra essa palavra. Nós oramos para que esse canal alcance milhares, centenas de milhares, milhões de vidas com a mensagem do Evangelho. Sopra essa mensagem, Senhor, para que muitas vidas sejam alcançadas. Nós abençoamos as famílias, nós abençoamos os irmãos que pedem no livro de oração por uma casa, estão pedindo para adquirirem sua casa, por portas abertas,
pela família, por libertação na família. Filho passando por problemas, Senhor. Deus, pessoas desempregadas, Senhor, vem com o teu socorro, vem com a tua provisão, vem com o teu poder, vem com o teu amor, vem com a tua glória, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nós clamamos com os nossos irmãos no chat agora, estão colocando, você intercessor no chat, me ajude concordando com o pedido de oração de cada um aí. Oh, meu Deus, vem com poder nessa noite. Nós te louvamos, Senhor, por teu sacrifício na cruz. Nós te louvamos, Senhor, pelo o derramar a tua palavra, a direção, a vida contigo, Senhor. Deus, nós somos gratos, porque o Senhor um dia nos tirou da lama, do pecado, da maldição. O Senhor os tirou de um lugar que ninguém poderia nos tirar. Você pode agradecer no chat, né? Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Nós te agradecemos. Nós declaramos a tua salvação sobre as famílias. Nós declaramos o teu poder para salvar, para curar, para libertar. Nós declaramos o teu poder que despedaça jugo, que liberta cativo, que cura enfermo. Nós oramos com nossos irmãos enfermos, onde estiverem, no leito de hospital, numa UTI, Senhor, sobre esta mulher, Senhor, que Armando pediu, meu Pai, que sofreu, meu Deus, quebrou a sua bacia, passou por cirurgia, está em recuperação. Ó Deus, abençoa esta vida. Nós oramos por nossos irmãos em tratamento, Senhor. Deus, vem, Senhor, com tua cura, vem com teu milagre, vem com tua provisão, vem com teu poder, venha com sua glória sobre nós. Levante suas mãos. Diga, Pai, derrame sua glória na minha casa, no meu coração, na minha mente, na minha vida. Senhor, enche a minha casa com tua glória, enche minha casa com teu poder, enche minha família, Senhor, com teu poder. Deus, vem, derrama sobre nós o teu Espírito, venha com a tua salvação, venha com a libertação. Senhor, cura os casamentos que estão, Senhor, estão aí em crise, cura os que estão em restauração. Senhor, Deus, um novo começo eu quero profetizar sobre aquele que está aqui. Esperança sobre o seu coração, a graça, a glória do Senhor sobre a tua vida. Deus, nós te louvamos, meu Pai, por cada um dos teus filhos que está conosco. Nós oramos a ti, no nome do Senhor Jesus. E quem crê diz amém, e glória a Deus e aleluia. Estamos chegando ao final da nossa oração da noite. Eu quero lembrar você o seu like, quero pedir que você compartilhe, e eu quero pedir que você se inscreva no canal. Inscreva-se no canal. Clica no botão inscreva-se aí. Marca o sino de todos. Quero te pedir algo mais. Posta aqui, tá? Faz um print, coloca nos seus stories, também no Instagram. Divulga a oração da noite. Abençoe vidas, tá bom? Nosso plano de leitura também. Divulga também todos os dias 7 da manhã, mas fica gravado no canal e você pode ouvir em qualquer momento. Quero lembrar daqui a pouco às 5, oração da madrugada, no canal da Seventh Church Oficial, 6 Palavra e Sabedoria, com o nosso reverendo Munguba Júnior, no canal Munguba JR Oficial. 7, os capítulos do dia do plano de leitura da Bíblia. E se o Senhor permitir, estaremos de volta 22h30 em mais uma oração da noite. Receba a bênção, que o amor de Deus nos una, que o gozo de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e que a coragem de Deus nos sustente daqui para frente. Que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e para sempre. E quem crê e recebe diz amém e amém. E glória a Deus e aleluia. Beijo no seu coração, amo sua vida, durma em paz, na presença, na graça e paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau, minha gente.